Você está dirigindo para a casa da sua irmã quando, de repente, o céu muda. O clima frio fica escaldante em questão de minutos. As pessoas que estavam dando um passeio casual de outono agora tiraram os casacos e estão suando. Quem estava planejando fazer uma viagem de esqui no fim de semana cancelou os planos no último minuto para ir para a praia. Era a hora do pôr do sol, mas o céu ficou claro como o dia. Você pega seus óculos de sol e continua dirigindo. As coisas não estão muito normais, mas as pessoas não parecem se importar. Você liga o rádio e ouve todos em pânico com o sol. Não dá para entender nada. Eles estão misturando as palavras e dizendo 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo. Você pega seu telefone e vê o que está acontecendo nas redes sociais. É tudo a mesma coisa, não dá para entender nada. Apenas pessoas falando sobre como o sol está se aproximando da Terra. Ouve-se passos pelo corredor silencioso. Um homem vestido com um terno elegante está a caminho de uma das reuniões mais importantes de sua vida. Adam anda pela sala de reuniões enquanto todos esperam para ouvir o que ele tem a dizer. Como o astrofísico-chefe, é responsabilidade dele descobrir o que está acontecendo e guardar segredo sobre isso por enquanto. Caso contrário, o mundo inteiro sucumbirá ao pânico e à histeria em massa, o que não será nada bom. Ele se senta na cabeceira da mesa enquanto todos esperam pelo que ele tem a dizer. O clima é de tensão, e ninguém está falando uma palavra. Ele tira os óculos e os coloca sobre a mesa. Todos observam cada movimento seu. Ele pega alguns arquivos da sua pasta e começa a ler. Sua voz comanda a sala. Meus caros colegas, receio que o pior tenha ficado para nós. Algumas inúmeras horas de observação e análise consistentes, descobrimos que um pedaço do Sol abandonou sua órbita e está vindo em nossa direção. Ainda não sabemos qual parte do Sol, mas sabemos que uma vez que nos atinja, podemos não ter mais uma Terra para chamar de lar. A tensão na sala é visível. Todos se olham confusos. Adam responde a tantas perguntas quanto pode, mas nem mesmo ele tem todas as respostas. Em questão de minutos, a imprensa vaza algumas gravações do discurso de Adam. O mundo enlouquece. Voltamos à sua cena. Você acabou de ouvir um trecho do discurso de Adam e não está muito convencido. Mesmo que o céu esteja ficando mais claro a cada segundo, não há motivo para pânico. Você continua dirigindo e, de repente, sente uma vibração intensa. Seu carro levanta do chão e os vidros quebram. Você sai e se abaixa para se proteger. Então vê um objeto parecido com um cometa cair no meio do nada, a quilômetros de distância. Mais desses objetos parecem estar indo em direção ao solo. Você liga o carro e sai, tentando encontrar um lugar para se esconder. As cinzas começam a cobrir o céu, o que o torna ainda mais quente. A terra está escaldante. Enquanto isso, o tráfego está aumentando. Pessoas querem fugir, mas não tem nenhum lugar real para se esconder. Você acaba abandonando o carro e vai a pé, tentando encontrar um lugar para se refrescar e fugir dos raios do sol. Mesmo que as cinzas estejam cobrindo o céu, o sol ainda está raiando através delas. Você vai para a floresta e encontra uma caverna para se refrescar. Ainda está quente, mas pelo menos você pode se acalmar e descobrir seu próximo passo a partir daí. Você pega seu telefone e tenta ver se há alguma novidade nas notícias, mas não está aparecendo nada. Você continua atualizando, mas nada funciona. De repente, ouve algumas pessoas se aproximando e ordenando que você saia da caverna. Adam está com os melhores cientistas do mundo, tentando descobrir uma solução. Todos estão apresentando soluções para ele, mas no final, nenhuma delas é viável. Eles passam horas no escritório, mas a cada minuto que corre, o sol vai ficando mais forte e o céu mais brilhante. Parece que nada pode ser feito, até que Adam teve uma ideia. Ele chama a atenção de todos e pede que o excedente de pessoas saia da sala. Ele menciona que precisam lançar um foguete no espaço para desviar a grande massa em direção à Terra antes que ela rompa a atmosfera. Eles têm apenas algumas horas antes que o céu fique completamente perigoso e inadequado para voar. Por enquanto, todos os voos ao redor do mundo foram cancelados. Há apenas uma pequena janela de oportunidade para lançar esse foguete e salvar o mundo. Adam convoca os melhores engenheiros para ajustar o foguete e os astronautas que querem se voluntariar para a missão. Eles fazem um treinamento básico rápido e começam a planejar os próximos passos. Depois de muitas instruções, estão prontos, mas há somente uma chance de desviar o grande objeto. 1 hora depois, os astronautas estão prontos e começam a entrar no foguete. De repente, você aparece do nada vestindo com um traje espacial. Você é um dos astronautas destacados para a missão.
Aquelas pessoas que o encontraram na caverna eram da NASA, tentando te recrutar. Você se encontra com o Adam e ele rapidamente informa sobre seu papel. Como a missão é de última hora, não houve tempo para Adam sentar-se com você e fornecer treinamento adequado ou instruções. Você entra no foguete e toma seu lugar. Os engenheiros e cientistas se reúnem para garantir que tudo esteja em ordem antes da decolagem. O grande objeto está se aproximando e, se o foguete atrasar, derreterá quando atingir a parte final da missão. Você está amarrado e o foguete começa a chacoalhar. Todos os sistemas estão em ordem. 3, 2, 1... Decolar. O foguete é lançado e dispara no céu. Existem camadas extras na viseira de proteção, que é como um escudo, uma vez que você está se aproximando do Sol. Depois de alguns minutos, o foguete deixa a atmosfera da Terra e está na frente do grande objeto. O foguete fica suspenso em determinada posição estratégica, esperando o momento certo para empurrar o objeto para fora da trajetória da Terra. Enquanto isso, todos estão escondidos em bunkers quando os destroços soltos atingem a Terra. Uma equipe de limpeza está pronta para se livrar das rochas espaciais que estarão ardentes. Os bunkers estão equipados com comida, água e eletricidade, caso precisem permanecer no subsolo por muito tempo. Faltam só alguns minutos para um momento decisivo. Você aperta um botão e se prepara para lançar uma grande ponteira, tão longo quanto a Estátua da Liberdade. A ponteira é mantida em um suporte que está preso ao foguete. Ele disparará como um arco e flecha e a lançará direto no grande objeto, quebrando-o antes que derreta. A menos de um minuto antes do impacto, a flecha é esticada e lançada. A ponta da flecha tem uma broca de titânio que continuará perfurando o objeto assim que o atingir. A flecha é lançada e dispara pelo espaço, quebrando pedacinhos de objetos espaciais ao longo do caminho. À medida que acelera, finalmente atinge o grande objeto e o perfura. Mas parece que nada está acontecendo. A broca mal está passando pelo centro. Felizmente, Adam já havia pensado num plano alternativo. O foguete, ainda suspenso em seu lugar, dispara um laser para acelerar as coisas. O laser começa a derreter a massa para chegar ao núcleo. O objeto está se aproximando e acelerando, e ainda não se partiu em pedaços. Faltam menos de 2 minutos até o impacto e todos estão ficando sem opções. Adam tem um último truque na manga. Ele ordena que todos evacuem o foguete e se mudem para as cápsulas reserva. Ele quer colocar o foguete em rota de colisão direta com o grande objeto. Há muita confusão. Todos, incluindo você, dirigem-se rapidamente para as cápsulas e ejetam-se a uma distância segura. Essas cápsulas não flutuam no espaço, pois têm ar pressurizado, que permite o movimento na direção que o piloto quiser. Todos são disparados para fora do foguete enquanto ele vai a toda velocidade no objeto. Ambos estão indo ao encontro um do outro a toda velocidade. Faltam apenas alguns segundos até o impacto. O mundo inteiro está assistindo. Esse foguete é agora a única esperança que existe para salvar todos na Terra. O foguete começa a derreter antes do impacto. De repente, uma grande onda de choque agita o céu. O foguete conseguiu partir o grande objeto em muitos pedaços. O problema agora são os detritos menores caindo na Terra. Mas como todos estão em bunkers, há segurança. Adam e seus colegas comemoram. Você e o resto dos astronautas estão seguros e voltam para a Terra. A próxima fase para todos na Terra é reconstruir o que foi destruído. As pessoas terão que começar tudo do zero, mas esse é apenas o começo de um novo capítulo na vida. É possível que um planeta não tenha um, nem dois, mas muitos sóis? Vamos imaginar o que aconteceria conosco se o Sol de repente decidisse invadir um monte de pequenas estrelas. Durante a busca por planetas semelhantes à Terra em todo o universo, os cientistas descobriram que sistemas de 2 ou até 3 estrelas não são tão raros na verdade. Muitos deles até têm planetas em suas zonas habitáveis. Quase metade desses planetas poderia conter vida. Mal posso esperar para perguntar aos moradores sobre o pôr do Sol. Os cientistas até sugerem que o nosso Sol nem sempre foi solitário. Poderia ter tido uma estrela companheira chamada Nêmesis. Eles notaram que as extinções em massa na Terra ocorrem a cada 27 milhões de anos. É como um ciclo. Então eles se voltaram para as estrelas para descobrir qual poderia ser o motivo. E então entenderam que seria uma estrela que deixou nosso Sol há muito tempo. Mas isso ainda nos afeta. Nêmesis pode estar localizada a cerca de 1,5 anos-luz de nós. Pode não parecer muito, mas na verdade são quase 9 trilhões de milhas.
14 trilhões 250 bilhões de quilômetros. Vai ser uma viagem de carro divertida, 50 milhões de anos. De qualquer forma, toda vez que Nêmesis passa por sua órbita, ela pode afetar a nuvem de Oort. A nuvem de Oort é uma área ao redor do nosso sistema solar na qual os cometas são formados. Sua existência ainda não foi comprovada, mas os cientistas têm certeza disso. Então, os cometas se formam dentro dessa nuvem e depois se mudam para o nosso sistema solar. Mesmo estando muito longe, a segunda estrela do sistema pode ter grande influência sobre ele. Mas e quanto a sistemas com 4 ou mais estrelas? É possível mesmo? Na verdade, sim, mas quanto mais corpos celestes você adiciona ao sistema, mais complexo ele se torna. As órbitas ficam instáveis, vai ser o mais caótico possível. Na mecânica estelar, isso é chamado de problema dos 3 corpos, teoria que nos diz que é muito difícil prever as órbitas dos corpos em tais sistemas. Na maioria dos casos, elas acabam sendo muito aleatórias e únicas. E Isaac Newton foi o primeiro a perceber isso. Ele tentou aplicar suas descobertas gravitacionais à Terra, à Lua e ao Sol, e encontrou muita dificuldade. Não foi fácil entender como 3 objetos estelares orbitam de forma tão estável um ao redor do outro. E isso é apenas um planeta e um satélite. Que tal incluir várias estrelas? Eu não invejaria aqueles que terão que calcular tudo isso. Ah, certo, sou eu. De qualquer forma, sabemos que os sistemas de estrelas triplas são extremamente caóticos. Mas e os sistemas com mais estrelas? Eles são muito raros. Em 2021, a NASA descobriu um sistema estelar de até 6 estrelas. Isso é uma loucura. Claro, não há planeta nele, mas quem sabe? Talvez um dia encontremos esse sistema também. Nesses mundos, a dança da gravidade é muito complexa. São necessárias condições bastante específicas para manter tudo unido. É como andar em uma corda bamba sobre um abismo. Com tudo isso em mente, vamos tentar imaginar o que aconteceria se o Sol de repente se transformasse em várias pequenas estrelas. Vamos precisar de uma situação muito detalhada. Não, provavelmente até de uma dúzia de simulações para fazer isso funcionar. Caso contrário, teríamos apenas poucas opções. Opção 1. Dividimos o Sol em 5 a 10 pequenos sóis. Agora vamos espalhar esses caras não muito longe um do outro. Eles vão destruir nosso sistema solar em algumas horas. Sim, todos os sistemas estelares, incluindo o nosso, estão em constante movimento em todo o universo. Então eles vão colidir um com o outro quase que imediatamente. Essa colisão levará à criação de uma supernova. Nosso sistema se transformará em uma nebulosa bonita e colorida. Para nós, isso acontecerá em apenas alguns minutos. Nem teremos tempo para sentir nada. E todos os planetas do ex-sistema solar se transformarão imediatamente em poeira espacial cintilante. Mas não é a melhor opção para nós, certo? Vamos ver se pode haver outro resultado. Opção 2. Como eles não podem ficar tão perto um do outro, vamos tentar colocá-los o mais longe possível. E nesse caso, eles simplesmente iriam embora. Tchau! A força gravitacional é muito fraca para manter tudo unido. Os pequenos sóis simplesmente deixarão o sistema solar, voando para o espaço em direções aleatórias. Depois disso, o resto dos planetas sairá de suas órbitas, incluindo nós, é claro. Vamos nos tornar um chamado planeta interestelar. No começo, nem perceberíamos que o planeta saiu de órbita, e não teríamos tempo para fazer nada antes que ficasse incrivelmente frio. Que final triste e poético. Em geral, nenhum desses resultados parece muito divertido. Oh, tudo bem. Ainda temos a última opção. Nosso principal problema é que estávamos calculando cada uma dessas pequenas estrelas com a mesma massa. Mas preste atenção em todos esses sistemas multiestrelares que já descobrimos. Você verá que nenhum deles se parece com um monte de bolas brilhantes juntas. Em vez disso, existem algumas estrelas grandes lá. O resto, as pequenas, estão orbitando ao redor. Então, que tal? 2 estrelas grandes e 2 pequenas. Como ficaria a Terra, então? Bom, a sua órbita se tornará terrivelmente instável. Ficaríamos indo para frente e para trás. Eu não recomendaria, honestamente. Sabemos a que isso pode levar e é uma loucura, porque já aconteceu conosco uma vez. Sim, cerca de 70 mil anos atrás, uma estrela solitária visitou nosso sistema solar. Era uma anã vermelha chamada Scholz. Uma anã vermelha é uma estrela muito pequena e fria. Se você achar que 7.752 graus Celsius negativos é frio, é claro. Ela é considerada o tipo de estrela mais fraco e frio, então provavelmente não parecia tão grande e brilhante no céu. Naquela época, nossos ancestrais, os Homo sapiens, já estavam lá vivendo suas vidas.
E você pode imaginar? Eles viram outra estrela no céu se aproximando do Sol. Como será que foi essa visão? E então Scholz ignorou o Sol e voou para algum lugar para seguir surfando no espaço. Você não estava esperando algum tipo de desastre, estava? Se isso tivesse acontecido, você não teria tido a chance de assistir a este vídeo agora. A partir dessa história, podemos ver o que acontece com a Terra durante esses eventos estelares. Naquela época, uma enorme quantidade de atividade vulcânica aconteceu em nosso planeta. Também sofremos algumas chuvas de meteoros que quase nos exterminaram. Nossos ancestrais com certeza tiveram dificuldades. Algo semelhante acontecerá em nosso hipotético planeta com 4 sóis, mas em uma escala muito maior. Atividade vulcânica constante, terremotos e tsunamis. Além disso, a duração de um dia mudará, assim como a duração de todas as estações e do ano como um todo. Eles não serão mais estáveis devido às mudanças regulares na gravitação. Em outras palavras, você nunca saberá quando esperar um inverno anual ou um verão quente. E quando estivermos precisamente no meio entre 2 estrelas, não haverá noites. Elas iluminarão ambos os lados do nosso planeta e teremos que dormir sob luz solar intensa. E se você acha que isso é uma coisa ruim, tenha em mente que também seremos atacados por muito mais raios ultravioleta e ventos solares devido aos nossos 4 sóis. A cor deles também vai mudar. Eles se tornarão anãs vermelhas, proporcionando uma coloração laranja escarlate no céu. Também teremos muito mais eclipses solares, só que em vez da Lua, o Sol seria eclipsado por outro Sol. Provavelmente ficaria um pouco mais escuro. Para ser honesto, é improvável que algo sobreviva na Terra depois de tudo isso. Quero dizer, é possível, mas faça você uma centena de simulações se quiser ter certeza. Teoricamente, poderíamos sobreviver em um sistema estelar binário simples, por exemplo, em um que consiste em 2 estrelas próximas uma da outra. Cada um deles teria que ser 2 vezes menor do que o nosso Sol. Esse seria o cenário perfeito. E é bem possível no futuro. A NASA está atualmente trabalhando em um plano para realocar nossos descendentes para a próxima Centauri B. Esse é um planeta perto do sistema estelar mais próximo do Sol, Alpha Centauri. E quem sabe, talvez um dia no futuro nós realmente nos mudemos para lá. Então veremos como é viver com vários sóis. O que aconteceria com a gente e com o nosso planeta se ele se tornasse tão grande quanto o Sol? O diâmetro da Terra é de 12.742 quilômetros. Atravessá-lo é como fazer 3 viagens de ida e volta de uma ponta a outra dos Estados Unidos. Isso não parece muito, certo? Bom, que tal repetir essa jornada outras 305 vezes? Imagine as despesas com gasolina. Este é o diâmetro do Sol, cerca de 1.392.700 quilômetros. É difícil comparar o Sol com a nossa Terra, considerando a diferença de tamanho. Então, o que aconteceria conosco se o nosso planeta tivesse o mesmo tamanho do Sol? Existem 4 cenários possíveis, dependendo do que queremos dizer quando dizemos do tamanho do Sol. Cenário 1. A Terra se torna tão grande quanto o Sol, mas sua massa permanece a mesma. Um planeta colossal com a massa de uma pequena Terra. Primeiro, diga adeus à gravidade. Quanto mais massivo o planeta, mais forte a sua gravidade e vice-versa. Um planeta tão leve simplesmente não seria capaz de atrair nada para si. A gravidade cria todas as substâncias pesadas, de pedras a continentes inteiros. Tudo é mantido graças a ela. Acredito que você já adivinhou o que teria acontecido sem a gravidade. Todos nós nos transformaríamos em partículas de poeira. Sim, a Terra simplesmente se tornaria uma nuvem de poeira. E para piorar a situação, a gravidade de outros planetas nos esticaria para os lados, não deixando nenhuma chance de unir nosso planeta novamente. Esse cenário não parece muito bom, não é? Por sinal, mesmo que a Terra de alguma forma permanecesse um planeta, a vida não poderia ter se originado nessas condições. Teria havido uma distância considerável entre o centro da Terra e a superfície. E lembre-se, a massa do planeta é mínima, então não tem gravidade. Simplesmente a atmosfera não seria mantida, e sem a atmosfera, os organismos vivos não poderiam se desenvolver. Não que isso teria importância, pois afinal a Terra agora é uma nuvem de poeira. Então agora essa nuvem, com um peso de cerca de 10 planetas Júpiter, está se acumulando no espaço. Como resultado, ela colapsa, se transformando em uma estrela. Diga olá para o novo Sol. Cenário 2. Funciona tanto como um cenário separado quanto como resultado do anterior. A Terra se tornaria tão grande quanto o Sol e teria a massa dele também. Agora temos 2 sóis.
nos tornamos o que chamamos de sistema estelar binário. Você sabe o que isso significa? É hora de destruir todo o nosso sistema solar. Imagine ter 2 centros de massa em um sistema. As órbitas dos planetas se tornariam instáveis, perturbadas por uma mudança tão repentina. Uma vez que eles se aproximassem da nossa ex-Terra, entrariam em colapso imediatamente, seja por forças de maré ou pelo impacto da ex-Terra. Sim, até gigantes gasosos. Estou olhando para você, Júpiter. Você sabe qual deles sobreviveria e finalmente se vingaria de nós? Plutão. Provavelmente seria o último ex-planeta restante em todo o sistema. Ele fica muito longe para notar qualquer alteração, exceto por um aumento na massa do centro do sistema. Então a órbita de Plutão se aproximaria do nosso sistema binário, e é isso. A Terra e o Sol teriam que aceitar que Plutão seria seu único amigo agora. O disco protoplanetário que formou nosso sistema há bilhões de anos não existe mais. Portanto, não podem ser criados outros planetas em nosso sistema. Está tudo bem, mas e quanto à Terra em si? Como seria a vida? Vamos ver. As noites e os dias agora duram mais por causa do aumento do tempo de rotação da Terra. Provavelmente há uma queda significativa de temperatura nos polos norte e sul. Mesmo no nosso pequeno planeta atual, mal se recebe luz solar. Então, se o tamanho da Terra aumentasse, a área dos polos que recebem luz solar diminuiria ainda mais. Pelo lado positivo, há muito mais espaço agora. Chega de problemas de superpopulação. O planeta é tão grande que você levaria anos para ir de um ponto a outro. Sim, se você pensar sobre isso, provavelmente seríamos muito solitários nessa situação. Mas ei, quem sabe? Talvez os foguetes se tornem nosso principal meio de transporte. Isso seria incrível. Existiriam muitas áreas vastas e desconhecidas que nenhum ser humano jamais viu ou visitou. Também não saberíamos sobre a existência de muitas civilizações e tribos diferentes. Séculos se passariam e muitos de nós iríamos embora sem nunca conhecer outras pessoas ou aprender sobre elas. E isso se pudéssemos andar. Nossos ossos não suportariam nosso peso com uma gravidade tão considerável e nossos corações teriam que trabalhar 2 vezes mais para nos manter vivos. Os pássaros não poderiam mais voar. Nada poderia, para ser exato. Todas as árvores existentes cairiam e as novas cresceriam rentes à terra, como grama. E por falar em árvores, e quanto ao nosso ecossistema? Bom, não vai nada bem. Se não apreciamos o meio ambiente em nossa pequena terra agora, imagine o que aconteceria se tivéssemos um espaço tão grande à nossa disposição. Eu até presumo que nossas toneladas de lixo teriam dominado até mesmo aqueles suprimentos intermináveis de árvores e água limpa que teríamos em nossa nova grande casa. Nossas máquinas e robôs teriam que ser enormes para fazer pelo menos algo agora. Isso porque até mesmo fazendas comuns agora são do tamanho de estados. Eu também presumo que seria muito mais escuro do que estamos acostumados. A Terra é tão pequena agora, imagine o que vai acontecer quando nosso planeta se tornar do tamanho do próprio Sol. Menos luz solar significa que provavelmente precisaríamos de um Sol artificial. Além disso, as diferenças de temperatura na superfície do planeta seriam enormes. Se você estiver surpreso, provavelmente subestimou o tamanho do Sol. Ele é quase 110 vezes maior que a Terra. Nosso novo equador da Terra é igual a 35 equadores terrestres atuais. Ah, e você se lembra de Plutão? Bom, é a nossa única lua agora. A primeira provavelmente teria se chocado com o nosso planeta há muito tempo, fazendo-nos compartilhar o destino dos dinossauros. Nesse caso, toda a água provavelmente evaporaria do nosso planeta. De qualquer forma, existem milhares de possibilidades ruins, mas vamos seguir em frente e nos concentrar em algo bom. Cenário 3. A mesma coisa, mas a Terra mantém sua densidade. Este aqui é um cenário interessante. Não somos mais um planeta, somos uma estrela. Na verdade, nos tornamos ainda mais massivos do que o Sol. Nosso planeta agora tem uma massa de 3,9 sóis, porque precisamos equilibrar nossa baixa densidade de alguma forma. Em suma, seria quase o mesmo que no cenário 2, mas com consequências mais interessantes a longo prazo. Como a nossa Terra se tornou 4 vezes mais massiva que o Sol, ela queimaria seu combustível mais rapidamente, então evoluiria, e dependendo da massa de seu núcleo, se tornaria uma supernova, ou simplesmente sopraria suas camadas externas para formar uma nebulosa planetária. Se tornasse uma supernova, o Sol que estava tão perto de nós explodiria. E agora, há apenas uma estrela de nêutrons, ou seja, uma estrela feita de matéria de nêutrons degenerada.
Essa coisa é ultra densa e gira muito rapidamente, então é melhor você ficar longe. Se a Terra se tornasse uma nebulosa, o Sol coletaria toda a poeira e a adicionaria à sua massa. Assim, temos um Sol um pouco mais massivo e uma anã branca. O tempo passa e o vovô Sol vive sua vida até o final. Torna-se uma gigante vermelha depois de esgotar o hidrogênio em seu núcleo. Começa a se expandir e deixa seu material, principalmente hidrogênio, na anã branca que somos nós. Quando a matéria atinge temperaturas e pressões altas o suficiente, a fusão nuclear acontece. Nós nos tornamos uma nova. Oba, somos uma estrela de novo. Uma solitária, mas uma estrela mesmo assim. O que acontece a seguir? Veja, uma estrela é uma batalha de forças opostas. Uma delas é a gravidade, que tenta de todas as maneiras possíveis comprimir em uma pequena bola o máximo possível. A segunda é uma pilha de combustível no núcleo da estrela, que, enquanto queima, forma toneladas de energia e temperaturas quentes substanciais. Enquanto essas forças estiverem em equilíbrio, a estrela vive. Mas quando o combustível da estrela se esgota, a estrela esfria. A pressão dentro dela cai. Isso significa que a gravidade venceu. Ela aperta a estrela com todas as suas forças e, como resultado, a estrela diz: "Viva!" Em apenas 15 segundos, a luz mais brilhante que você já viu em sua vida pisca, e nossa ex-Terra se torna uma supernova, deixando uma deslumbrante nebulosa para trás. De qualquer forma, não se preocupe. Na verdade, é impossível para um planeta rochoso ser do tamanho do Sol. Apenas outras estrelas podem ser tão grandes. Mas espere, por que a nossa Terra é tão pequena enquanto os outros planetas são enormes? Eles simplesmente continuam crescendo ou param em algum momento? Quanto mais massa você adicionar, mais compressão você terá. À medida que os planetas se tornam mais massivos, a compressão gravitacional aumenta. Eles param de crescer quando sua massa atinge cerca de 1,7 vezes a de Júpiter, ou 540 massas da Terra. Depois disso, adicionar mais massa a um planeta o tornará menor, porque a compressão se torna mais forte. Em outras palavras, nosso pequeno experimento mental é impossível. Nossa, cara, o Sol fez isso de novo. Acabou de lançar uma enorme nuvem de plasma no espaço. Dessa vez, foi uma das erupções mais rápidas e poderosas deste ciclo solar. Foi tão forte que a onda de choque atingiu Vênus, nossa vizinha. Foi então que os cientistas ficaram preocupados e começaram a fazer uma pergunta assustadora. A Terra poderia ser a próxima? Bem, vamos direto ao ponto. Se o seu GPS e a internet têm funcionado normalmente nas últimas semanas e sua cidade não teve nenhum grande apagão recentemente, você já sabe a resposta. Não, aquela explosão poderosa não atingiu a Terra. Ou pelo menos não sentimos nenhum efeito real dela, porque esse evento aconteceu em 21 de outubro de 2025, e se nosso planeta estivesse em seu caminho, teríamos sentido os efeitos apenas alguns dias depois dessa data. Veja, estamos falando sobre ejeções de massa coronal, ou CMEs. De tempos em tempos, o Sol lança uma nuvem gigante de plasma superquente no espaço, direto de sua camada externa, a coroa. Pense no plasma como um gás superaquecido. É do que o Sol é feito, e está cheio de minúsculas partículas carregadas, íons positivos e elétrons negativos. Essas explosões acontecem porque o campo magnético do Sol está sempre se movendo e se torcendo. Às vezes, as linhas magnéticas se embaralham e, de repente, se rompem e se reorganizam. Esse processo é conhecido como reconexão magnética. E, quando isso acontece, BOM! O Sol lança uma CME. Uma única ejeção de massa coronal pode lançar bilhões de toneladas de material no sistema solar de uma só vez e pode criar uma onda de choque. Essa onda de choque pode acelerar partículas carregadas, o que aumenta a chance de uma tempestade de radiação. E se um planeta estiver no caminho, isso pode ser um problema. O complicado é que as CMEs são bem imprevisíveis. Elas podem ser lançadas em direções diferentes e nem todas se movem na mesma velocidade. As mais rápidas atravessam o espaço a milhões de milhas por hora. Se uma estiver apontada para a Terra, pode chegar aqui em apenas 15 horas. As mais lentas podem levar dias para chegar até aqui, mas mesmo assim, normalmente leva entre 1 e 5 dias. Não é como se levassem meses. Como essa grande explosão aconteceu faz um tempo, dá para dizer que, estamos seguros. E, sinceramente, mesmo se tivesse atingido a Terra, provavelmente estaremos seguros do mesmo jeito.
Claro, uma CME forte pode bagunçar satélites, atrapalhar sinais de rádio, internet e até derrubar redes elétricas por um tempo. Mas não é o tipo de coisa que acaba com o mundo ou extermina a humanidade. Então, respira fundo. Mesmo uma erupção solar realmente poderosa não vai destruir a Terra. Infelizmente, não podemos dizer o mesmo sobre Vênus. CMEs atingindo nosso planeta vizinho são, na verdade, um dos motivos pelos quais Vênus não pode sustentar vida, pelo menos não que consideramos vida. Mas relaxa, a gente vai chegar nessa parte depois. Primeiro, vamos mergulhar nessa recente explosão solar e entender o que a tornou tão extrema. Essa veio do lado oposto do Sol, o lado que não conseguimos ver da Terra. E veio de uma área especialmente ativa de manchas solares chamada 4246. Essa é uma nova mancha solar, enorme e bagunçada, que tem sido responsável pela última leva de tempestades solares vindo na nossa direção. A grande explosão aconteceu logo depois que essa região girou além da borda oeste do Sol, então ficou fora de vista da Terra e da maioria dos satélites meteorológicos. Felizmente, o evento foi registrado por um instrumento em um satélite da NOAA, chamado CC-ORON. Pense nele como uma câmara especial projetada para detectar grandes explosões solares, mesmo quando acontecem do outro lado do Sol. É por isso que ele está estrategicamente posicionado tão alto acima da Terra, orbitando a cerca de 35 mil quilômetros sobre o Equador. O CCOR consegue capturar essas imagens bloqueando a superfície ofuscante do Sol. Assim, ele pode enxergar o brilho tênue ao redor e rastrear enormes nuvens de plasma enquanto se espalham pelo espaço. Agora, vamos falar de velocidade. A NASA estima que a ejeção de massa coronal de outubro estava se movendo a cerca de 1.320 km por segundo, mas os primeiros sinais de rádio sugeriram que poderia ter sido ainda mais rápida, perto de 2.475 km por segundo. Pode acreditar, isso é absurdamente rápido para uma ejeção de massa coronal. Para você ter uma ideia, só algumas explosões na história recente foram mais rápidas. Um exemplo famoso aconteceu em 2017, durante uma erupção solar classe X, classificada como X8. Então, de acordo com a NASA, classe X significa o tipo mais forte de erupção solar. O número indica o quão forte ela é. Um X1 é o valor base, um X2 é 2 vezes mais forte, um X3 é 3 vezes mais forte e assim por diante. Ou seja, uma erupção X8 é algo gigantesco. Aqui na Terra, esse evento de 2017 realmente atrapalhou um pouco os sinais de rádio de alta frequência por um tempo. Mas pra gente foi basicamente só isso. Em Marte, a história foi diferente. Quando o mesmo evento atingiu o planeta vermelho, ele aqueceu a atmosfera superior de forma desigual. Nas áreas mais quentes, os cientistas perceberam que as duas camadas superiores, a termosfera e a ionosfera, começaram a interagir mais do que o normal por causa da explosão. E isso teve um efeito real. O oxigênio começou a escapar para o espaço muito mais rápido do que o normal. Em outras palavras, esse evento breve fez Marte perder parte de sua atmosfera em um ritmo mais acelerado. Agora, quando falamos sobre essa explosão recente, a história é meio parecida, mas com uma diferença. Dessa vez, Marte não era o principal alvo. Vênus era. O planeta estava bem no caminho da explosão solar. Então, quando a onda atingiu, Vênus foi bombardeado por uma tempestade de partículas carregadas. Agora, você pode estar se perguntando, por que há um problema maior quando uma erupção solar atinge planetas como Vênus ou Marte, mas não é tão grave para nós aqui na Terra? Bem, é por causa do campo magnético da Terra. Então, grandes explosões do Sol podem bagunçar a atmosfera ao redor de um planeta. Mas na Terra, grande parte desse impacto é bloqueado por uma bolha magnética natural chamada magnetosfera. Que bom, né? Funciona assim. Uma onda de plasma vem do Sol e atinge a magnetosfera, a região ao redor da Terra controlada pelo nosso campo magnético. Esse campo magnético repele a maioria das partículas carregadas, funcionando como uma espécie de escudo, mas nem todos. Algumas partículas ainda conseguem atravessar e colidem com a atmosfera superior. Quando isso acontece, podemos ter tempestades geomagnéticas. Essas tempestades criam auroras incríveis. Elas também podem atrapalhar satélites e redes de comunicação, como falamos antes. Mas alguns planetas, como Vênus, não têm um campo magnético forte como o da Terra, e isso pode ser um problema. Porque quando uma onda de EMC chega a Vênus, as partículas carregadas batem direto na atmosfera e, com o tempo, acabam arrancando partes dela. Agora, aqui vai um exemplo real.
No dia 19 de dezembro de 2006, o Sol liberou uma EMC pequena e lenta. Mesmo não sendo rápida, ela ainda era forte o bastante para causar danos. Cerca de 4 dias depois, ela chegou a Vênus e arrancou uma grande quantidade de oxigênio da atmosfera do planeta, mandando-o para o espaço para sempre, ou infelizmente. E esse é, na verdade, um dos grandes motivos pelos quais planetas como Vênus são inabitáveis. Sem um campo magnético forte, as EMCs podem lentamente arrancar a atmosfera, bombardear a superfície com radiação perigosa e criar condições brutais de clima espacial. Vênus é um exemplo perfeito disso. É o planeta mais quente do nosso sistema solar, sendo 100 vezes mais quente que a Terra. Sua atmosfera é absurdamente densa. E a pressão lá é insana, tanto que o tempo mais longo que qualquer espaçonave já sobreviveu em sua superfície antes de ser esmagada foi pouco mais de 2 horas. Cientistas acreditam que ser atingido por erupções solares sem uma magnetosfera adequada para protegê-lo ajudou a empurrar Vênus para esse mundo extremo. E ao estudar o que acontece com planetas como Vênus, podemos aprender algo maior. O quão importante um escudo magnético pode ser para a vida em outros mundos que encontrarmos fora do nosso sistema solar. Nosso Sol. Cenário 1. Alguma coisa estranha acabou de acontecer agora. Todos os canais de TV e noticiários estão falando sobre um buraco negro que se aproximou de nós, bem no lugar onde nossa estrela ficava. Dá até para ver um disco de acreção, e o fundo do céu parece estar um pouco distorcido, o que significa que ele está bem perto. Normalmente, os buracos negros ficam tão distantes que nem conseguimos vê-los a olho nu. Nem é possível enxergá-los diretamente com o telescópio. Então o que ele está fazendo aqui, tão perto? Cadê o Sol? Será que o buraco negro o engoliu? O Sol ficava no centro do nosso sistema solar, longe o suficiente para não nos queimar, mas perto o suficiente para nos fornecer luz, calor e lindos cenários quando subia no leste e descansava no oeste. Ei, até rimou! Era ele quem nos dava vida. O maior corpo celeste do nosso sistema solar contém 99,8% de sua massa total. Ele é tão grande que caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dele. Quem sabe nosso Sol se transformou em um buraco negro? Mas ainda é cedo demais para isso acontecer. Quero dizer, é assim que eles se formam. Quando estrelas enormes chegam ao fim de seus ciclos de vida e explodem, o que é chamado de supernova, elas acabam entrando em colapso dentro de si mesmas, se tornando muito pequenas. O tamanho é minúsculo, mas com uma massa gigante. É isso que faz a gravidade dos buracos negros ser tão forte, e até a luz que chega muito perto não consegue escapar. Assim, todas as estrelas do universo estão encolhendo e desaparecerão em algum momento. Nosso Sol perde 4 milhões de toneladas de massa a cada segundo. Então um dia, a única energia que restará no universo será gerada pelos buracos negros. Cada um deles fica cercado por poeira, gás e radiação. Esta é muito perigosa, então tomara que nosso planeta nunca se aproxime de um buraco desses. Nosso sistema solar não tem mais luz, nem calor, então Mercúrio e Vênus provavelmente ficarão cobertos por gelo em breve, sem contar a Terra. Nem preciso dizer que nada sobreviverá nesta nova era do gelo, né? Nossa única salvação pode vir do disco de acreção que gira tão rápido a ponto de gerar calor. Mas confiar apenas nisso é arriscado. Se pelo menos o buraco negro tivesse a mesma massa do Sol, todos os planetas permaneceriam em suas órbitas, inclusive a Terra. Mas se ele tiver uma massa maior, o que é algo que os cientistas estão tentando descobrir agora, aí, tchauzinho sistema solar, foi bom te conhecer. Segundo cenário. Ah, não! O que está acontecendo? Era para ser um dia bonito e ensolarado, só que agora estamos mergulhados na escuridão. Já é noite? Mas o relógio ainda está marcando 2 da tarde e a lua está diferente. Os noticiários na TV dizem que nosso Sol já era e que devido a alguns eventos misteriosos, a lua não está mais orbitando a Terra. Agora ela é o centro do nosso sistema solar. Não temos muito tempo. Como o Sol não desempenha mais esse papel, agora temos 8 minutos e 20 segundos para ficarmos cientes sobre isso. A energia do Sol pode levar milhões de anos para viajar de seu núcleo até a superfície, mas 8 minutos e 20 segundos é exatamente o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra. Ela faz o trajeto de 150 milhões de quilômetros, que é a distância que nos separa do Sol. Não estamos mais na zona habitável. Essa região é a distância de uma estrela, no nosso caso o Sol, na qual a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Agora que o Sol se foi, sua luz não vai mais nos alcançar.
e nosso planeta aos poucos se tornará uma rocha congelada e sem vida. Sabe-se lá se teremos tempo suficiente para inventar alguma tecnologia que nos forneça a energia solar necessária para sustentar a vida na Terra. Se não, bem, milhões ou bilhões de anos depois, os cientistas de outras civilizações explorariam nosso planeta, tentando encontrar evidências de que já existiu vida aqui. É o mesmo que fazemos com Marte e outros planetas do nosso sistema solar, procurando descobrir se esses lugares sempre foram inabitados ou se há algum sinal de que algum organismo já viveu ali. A outra coisa, também essencial para a nossa existência, que viaja na velocidade da luz, é a gravidade. Sem o Sol, nos próximos 8 minutos, os planetas continuariam circulando ao redor do espaço vazio do nosso sistema solar, até o relógio bater e eles finalmente saírem sem rumo pelo espaço sideral. Nossa Lua não tem uma gravidade suficientemente forte para nos manter no lugar. Ela não consegue brilhar tão forte a ponto de nos fornecer calor ou sustentar a vida. Está tão longe que mal conseguimos vê-la agora. Sem a Lua, que viajava tranquilamente perto do nosso planeta, vemos que as marés estão diminuindo com uma rapidez impressionante. Ah, e está ventando bastante. Os ventos estão muito mais fortes e velozes agora. Quando as coisas estavam normais, nosso planeta ficava a uma inclinação de 23,5 graus e era por isso que tínhamos as mudanças de clima e estações. Agora, essa inclinação é tão extrema que está ficando muito frio e rapidamente. Nosso tempo está quase acabando. As pessoas estão gritando e todos estão em pânico. Ainda temos talvez 1 minuto até afundarmos na eterna escuridão. Terceiro cenário. Não sabemos ao certo o que aconteceu e como a vida que vivíamos tranquilamente ontem chegou ao fim assim, de repente. Ninguém pôde prever, mas parece que, do nada, uma estrela de nêutron gigante assumiu o lugar onde o Sol costumava ficar. Isso não é algo que reconheceríamos sozinhos, apenas percebemos que alguma coisa estava diferente e que o Sol havia ficado menor e mais estranho. O resto ficamos sabendo no noticiário, e ninguém sabe como isso aconteceu. Talvez nosso Sol esteja em algum lugar atrás dessa estrela de nêutron, ou foi empurrado por ela para fora de nosso sistema solar, rumo a um destino desconhecido? Uma estrela de nêutron é o objeto espacial mais denso que conhecemos. Ela tem quase o dobro da massa do nosso Sol, mas comprimida em apenas 15 km de diâmetro, o que equivale ao tamanho de uma cidade na Terra. E se forma quando uma estrela gigante fica sem combustível, então entra em colapso e em uma grande explosão. Sua região central, o núcleo, desmorona. Por isso, cada elétron, que é uma partícula negativamente carregada, e cada próton, a partícula positivamente carregada, batem um no outro, formando um nêutron, que pode ser não carregado ou neutramente carregado. Agora estamos em uma situação complicada, praticamente à espera do fim do mundo. Essa estrela de nêutron possui uma gravidade 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Isso significa que nosso novo Sol puxará todos os planetas do nosso sistema solar para si e os destruirá. Ele já começou. Pela primeira vez na história, os planetas estão deixando suas órbitas estáveis, atraídos pela força poderosa de uma estrela de nêutron. As coisas estão ficando caóticas com muita rapidez. E não vai parar por aí. Uma estrela de nêutron gira mais de 700 vezes por segundo, o que é incrivelmente rápido. O nosso Sol gira uma vez a cada 27 dias. Então, após destruir todos os planetas, incluindo o nosso, essa estrela vai continuar girando pelo universo, a cerca de 1/5 da velocidade da luz. Talvez desacelere e se apague com o tempo. Talvez não. Após milhares de anos, muitas estrelas de nêutron começam a desacelerar e a se apagar. Mas nem sempre isso acontece. Se essa encontrar outra estrela, vai orbitá-la e começar a se alimentar de sua atmosfera, até as duas entrarem em colapso e se transformarem em um buraco negro gigante. Mas o nosso Sol iria se apagar de qualquer maneira. Quando a estrela de nêutron chegou, ele já tinha 4,6 bilhões de anos de idade, que é cerca de metade de seu ciclo de vida. Já havia queimado praticamente metade de suas reservas de hidrogênio e tinha suprimentos suficientes para mais 5 milhões de anos. Ele estava destinado a ficar do tamanho da Terra algum dia. Depois que ficasse sem combustível, simplesmente entraria em colapso e teria retido uma quantidade enorme de massa, mas seu volume seria parecido com o de nosso planeta. Sem Sol, sem vida. O resultado seria praticamente o mesmo. Mas assim o processo seria bem lento. Quem sabe até lá os humanos já teriam conseguido sair desse sistema solar? Só que as estrelas de nêutron abreviariam drasticamente os nossos dias, e tudo seria muito mais caótico. Se uma estrela de nêutron ficasse maluca em algum lugar distante, em outra galáxia, só veríamos com o formato de um flash distante de luz, que chamaríamos de pulsar. Mas assim, no lugar do Sol, BUM! Você está dentro de uma bolha enorme e quente.
Na verdade, a Terra está. O que acontece é que o Sol está em uma área realmente quente de baixa densidade na Via Láctea, que é cercada por uma concha de gás e poeira frios e neutros. Esse ponto é chamado de bolha local. Essa ideia foi proposta pela primeira vez há cerca de 50 anos. E o primeiro mapa 3D dessa zona foi criado em 2019. Mas provavelmente, desde então, os astrônomos têm ficado cada vez mais curiosos sobre esse fenômeno. Afinal de contas, por que essa região existe? Felizmente, as coisas ficaram muito mais interessantes recentemente, quando os cientistas decidiram mapear a bolha novamente. Eles não apenas revelaram alguns detalhes curiosos sobre sua forma e temperatura, mas também descobriram a presença de um misterioso túnel interestelar passando por ela, apontando para a constelação de Centauros. E esse túnel espacial poderia potencialmente nos conectar a outros mundos. Antes de nos aprofundarmos nesse assunto, vamos fazer uma pergunta realmente interessante. Sempre estivemos dentro dessa bolha espacial quente e estranha? Bem, a resposta é não. Quando nossa bolha local foi criada, o Sol estava muito mais distante da ação. É importante entender que nada no universo fica parado. Até mesmo as galáxias estão sempre se movendo. Portanto, não é apenas a Terra que orbita o Sol. O Sol também está viajando ao redor da Via Láctea. E a própria Via Láctea também está se movendo. De fato, alguns cientistas acreditam que esse balé espacial e a viagem do Sol por diferentes partes do espaço no passado podem ter causado um sério impacto no clima terrestre. Mas o que estamos querendo dizer aqui é que, em algum momento, o Sol se moveu em direção a essa bolha quente no universo. E por um golpe de sorte, o Sol acabou se acomodando quase bem no centro dela. Uma coisa que você precisa saber sobre esse movimento espacial é que ele leva tempo. Muito tempo. Quero dizer, os especialistas acreditam que estaremos chamando essa bolha quente de lar pelos próximos 10 milhões, 20 milhões de anos ou mais. Então sim, pode ser uma boa ideia aprender tudo o que pudermos sobre essa área. E essa é a principal razão pela qual mais e mais estudos estão surgindo, tentando explicar como essa região se formou em primeiro lugar. Uma das explicações mais prováveis para esse estranho fenômeno é que um grupo de estrelas maciças explodiu como supernovas até 20 milhões de anos atrás. Essas explosões sopraram gás para longe, criando uma bolha gigante, vazia e quente no espaço. A princípio, os cientistas pensavam que apenas uma supernova ligada a uma estrela chamada Geminga, na constelação de Gêmeos, era responsável pela formação da bolha. Mas agora, eles acham que não foi apenas uma explosão. Em vez disso, várias supernovas de estrelas, conhecidas como o Grupo Móvel de Pleiades, podem estar envolvidas. Juntas, essas explosões podem ter criado uma grande e fina concha de gás e poeira ao redor dessa bolha espacial, como uma sobra cósmica gigante. Outros estudos também sugerem origens diferentes para a bolha local, mas ainda apontam para as supernovas. Embora pareça não haver um consenso geral sobre sua origem, os cientistas descobriram muitos fatos sobre essa região. Isso tem a ver com seu formato. Veja bem, essa bolha não tem um formato perfeitamente redondo e esférico. Ela se assemelha mais a uma bolha com um formato um pouco ovoide. Outra coisa interessante sobre a bolha local é que ela é absolutamente quente, pairando a uma temperatura de cerca de 1 milhão de graus na escala Kelvin. Para se ter uma ideia, isso equivale a cerca de 1.444.428 graus Celsius. Então agora você deve estar se perguntando, por que não estamos todos cozidos aqui, já que vivemos literalmente no meio dessa bagunça quente, certo? Bem, isso se deve a outra característica dessa estranha bolha. Embora a temperatura seja ridiculamente alta, os átomos estão tão espalhados que não fazem as coisas esquentarem muito, o que é uma ótima notícia para nós na Terra. Tudo bem, então sabemos um pouco sobre a forma e a temperatura da bolha local, mas descobrir mais sobre ela, enquanto estamos fisicamente dentro dela, é muito mais fácil falar do que fazer. Imagine que você está sentado em um carro, tentando descrever o formato do veículo a partir do assento do motorista. É difícil descrever o carro inteiro quando se pode ver apenas partes dele, mas com as ferramentas certas, como um espelho retrovisor ou uma câmera, isso se torna muito mais fácil. E nesse caso, a ferramenta certa é o Erosita, um poderoso telescópio de raios-x baseado no espaço, construído por um instituto na Alemanha. Graças a essa beleza, os cientistas puderam explorar a bolha local com muito mais detalhes do que nunca. Uma grande vantagem do Erosita é a sua localização. Na verdade,
A atmosfera do nosso planeta se estende muito mais para o espaço do que a maioria das pessoas imagina. Com uma enorme nuvem de hidrogênio chamada geocorona que se estende muito além da órbita da Lua, alcançando centenas de milhares de quilômetros no espaço. O Erisita está em uma posição estável, graças à Terra e à atração gravitacional do Sol, a cerca de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. E por causa disso, esse observatório de raios-x é o primeiro de seu tipo a observar o céu de raios-x completamente fora da nossa geocorona brilhante. E graças ao Erisita, os cientistas descobriram mais coisas interessantes sobre a bolha local. A bolha de formato estranho não está apenas parada, na verdade ela está crescendo lentamente. A área está se expandindo para cima e para baixo ao longo do plano galáctico. E por plano galáctico, quero dizer a região plana em forma de disco, onde se concentra a maioria das estrelas e da matéria em uma galáxia. Portanto, a bolha local está crescendo em uma direção perpendicular ao plano galáctico, que faz sentido porque há menos coisas no caminho acima e abaixo da galáxia em comparação com o meio lotado. O mapa da bolha local também nos mostra um interessante padrão de gradiente de temperatura. Aqui você pode ver que as partes mais quentes estão marcadas em vermelho, enquanto as áreas mais frias estão em azul. A observação desse padrão de temperatura é realmente interessante porque, de acordo com os especialistas, ele se encaixa na teoria da supernova para a criação da bolha. Esse novo modelo 3D da forma da bolha local também revelou uma surpresa oculta: a existência de um túnel interestelar apontando para Centaurus. Agora, os pesquisadores estão se perguntando se esse túnel pode conectar nossa bolha local a outra superbolha próxima. E sim, nossa bolha de espaço quente não é a única por aí. O universo está repleto dessas superbolhas. Elas não apenas desencadeiam a formação de novas estrelas e planetas, mas também influenciam o formato das galáxias. A propósito, um estudo recente sugere que a criação da bolha local foi responsável pela formação de todas as estrelas jovens que estão próximas a nós. Portanto, se a teoria de que esse túnel recém-descoberto poderia se conectar a outros pontos do universo estiver correta, isso nos daria a prova de uma teoria muito popular proposta em 1974. Naquela época, os cientistas sugeriram pela primeira vez que poderia haver uma rede oculta de túneis espaciais conectando bolhas quentes em todo o universo. Nós simplesmente não conseguimos vê-los. Nos anos 90, outro estudo também sugeriu a existência de um caminho interestelar, que agora é conhecido como Túnel Canis Majoris. A pesquisa sugere que pode haver um túnel espacial conectando nossa bolha quente local à nebulosa de Gam, uma grande nuvem de gás e poeira a mais de 1000 anos-luz de distância da Terra. Mas eles também mencionam outra possibilidade intrigante, que o túnel de Canis Majoris poderia estar nos ligando a uma superbolha ainda mais distante. Embora a ideia de túneis intergalácticos conectando bolhas espaciais seja fascinante, e estudos realizados ao longo dos anos tenham sugerido que isso é possível, ainda é muito difícil de provar. A verdade é que não sabemos aonde leva esse túnel recém-descoberto em nossa bolha local. Mas com essa nova descoberta e toda a nova tecnologia que nos ajuda a explorar, parece que estamos um passo mais perto de finalmente desvendar o mistério. Uma tempestade solar está se chocando contra a Terra como um tsunami cósmico. Primeiro, a atmosfera se inflama, provocando enormes auroras. A radiação de alta energia atinge a superfície, fritando as redes elétricas, apagando as luzes dos continentes e derrubando os satélites. Os aviões perdem a navegação, os rádios ficam mudos e os sistemas de GPS caem. Os níveis de radiação aumentam perigosamente, a comunicação entra em colapso, os serviços de emergência se debatem na escuridão e o caos se espalha à medida que as pessoas lutam para lidar com a situação. As partículas solares começam a remover o próprio ar que respiramos, desprendendo-se lentamente de nossa atmosfera. Em breve, a Terra se tornará um lugar inóspito e hostil. Isso é o que a atividade solar pode fazer com o nosso planeta e seus habitantes se não tivermos um escudo protetor chamado magnetosfera. Mas mesmo com essa barreira, ainda estamos sujeitos a sérios problemas. Um misterioso ciclo solar de 100 anos pode ter acabado de recomeçar, e isso pode significar décadas de clima espacial perigoso. Novas pesquisas sugerem que a intensidade inesperada do máximo solar em curso pode estar parcialmente ligada a um ciclo solar de 100 anos menos conhecido.
Se o Sol estiver realmente entrando em seu arco de vilão, a atividade solar poderá aumentar ainda mais nas próximas décadas. Isso significa mais erupções solares, mais chances de elas interferirem nos satélites e muito mais daquelas luzes do norte malucas que as pessoas ficam postando no Instagram. É claro que nem todos estão acreditando nisso. Alguns nerds do espaço querem mais provas antes de embarcar nesse trem da moda solar. Primeiro, vamos detalhar tudo isso. O Sol passa por uma espécie de mudança de humor a cada 11 anos. Isso é chamado de ciclo solar. Ele começa com um mínimo solar, que é bastante calmo, e depois vai ficando agitado aos poucos. Estamos falando de manchas solares, erupções solares e outros dramas ardentes. Quando atingimos o máximo solar, a situação começa a se acalmar novamente. O Sol apresenta manchas solares, manchas escuras em sua superfície, como as sardas que nós, seres humanos, temos, quando seu campo magnético começa a se alterar. Literalmente. O campo magnético do Sol se inverte completamente durante o pico do drama solar. Os cientistas monitoram quantas dessas manchas aparecem para medir o quanto o Sol está ficando picante. Mas espere! Reviravolta na história. Há outros ciclos também, como o ciclo de Hale, que ocorre a cada 22 anos. Esse ciclo controla como os campos magnéticos se movem pelo Sol. Além disso, no passado, houve momentos em que o Sol basicamente entrou no modo não perturbe. Durante o mínimo de Maunder, nossa estrela ficou basicamente em modo de suspensão por 70 anos. Em outras palavras, o Sol pode estar entrando em uma nova fase extra, e as coisas podem ficar dramáticas. Pelo lado positivo, isso significa mais auroras. Ao mesmo tempo, isso também pode causar problemas para satélites, GPS e outras coisas das quais dependemos. Vamos torcer para que isso não atrapalhe o YouTube. Essa fase extra é chamada de ciclo centenário de Gleisberg. Basicamente, ao momento do Sol, uma vez a cada 100 anos eu faço algo estranho. Os cientistas acreditam que ele interfere na intensidade dos ciclos de manchas solares. Ninguém ainda descobriu completamente como esse ciclo funciona, mas é possível que algum tipo de slashing discreto dos campos magnéticos dentro do Sol esteja causando isso. Sim, eu disse agitação como um gigantesco smoothie cósmico. Um estudo recente de março de 2025 afirma que o CGC pode ter acabado de reiniciar. E isso poderia explicar porque o atual máximo solar, a fase dramática do Sol, que começou no início de 2024, está sendo tão estranho e imprevisível. Como os pesquisadores descobriram isso? Eles analisaram algo chamado fluxo de prótons. Basicamente, a quantidade de partículas carregadas positivamente que estão voando no cinturão de radiação da Terra. Há 2 desses cinturões, em forma de rosca, que circundam a Terra cheios de partículas do Sol. O problema é que, quando o Sol está ativo, nossa atmosfera superior incha, o que faz com que o cinturão de radiação interno perca alguns desses prótons. E quando o Sol está calmo, o número de prótons aumenta novamente. Portanto, esses prótons estavam aumentando há cerca de 20 anos, mas começaram a cair no ano passado. O que basicamente grita: a CGC acabou de atingir o mínimo. Está na hora de o Sol voltar a funcionar. Os dados vieram de satélites da NOAA que passaram pela anomalia do Atlântico Sul, que é como o Triângulo das Bermudas do espaço. É essa zona bizarra sobre a América do Sul, onde o campo magnético da Terra é mais fraco e a radiação espacial fica mais próxima da Terra. Essa área é perfeita para observar a atividade de prótons sem enviar um satélite para a zona de perigo real. Portanto, neste momento, provavelmente estamos nos aproximando do fim da atual fase de caos do Sol, também conhecida como Pico do Ciclo Solar 25. Em maio de 2024, ele nos atingiu com uma das tempestades geomagnéticas mais loucas dos últimos 500 anos. E sim, isso significa que auroras superbrilhantes iluminam os céus de todo o mundo, mesmo em lugares que normalmente só têm nuvens e vibrações. Mas o mais assustador, não era para isso acontecer. Durante o último ciclo, o Sol estava estranhamente calmo. Assim, a NASA e a NOAA observaram esse fato e pensaram que o próximo ciclo solar provavelmente seria o mesmo, nada demais. Bem, eles estavam errados, e até admitiram isso.
Agora, os cientistas acreditam que a fase tranquila do SC24 se deveu ao fato de o ciclo centenário de Gleisberg estar em seu ponto mais baixo. Isso provavelmente o tornou o ciclo de manchas solares mais silencioso dos últimos 100 anos. Portanto, agora que o SC25 está aceso novamente, literalmente, isso pode significar que o Sol está voltando a fazer o que faz normalmente, ser um pouco caótico e selvagem. Estudos recentes acreditam que o mínimo do CGC finalmente acabou. Isso explicaria por que a atividade solar atual está esquentando e por que a última apareceu uma soneca cósmica. Uma coisa ainda mais legal é que um estudo de 2024 usou IA para analisar os padrões das manchas solares e descobriu que a CGC pode estar atrapalhando nossas previsões mais do que pensávamos. E se essa oscilação de humor de longo prazo de nossa estrela estiver realmente de volta, os futuros ciclos solares poderão ser tão selvagens quanto o atual, ou ainda mais selvagens. Afinal de contas, acabamos de passar pelo modo de baixa energia do CGC e só atingiremos o próximo máximo daqui a 40 ou 50 anos, por volta do ciclo solar 28. Isso é daqui a algumas décadas, mas o Sol já está fazendo birra. A parte mais assustadora é que a atividade solar futura pode ser 2 vezes mais intensa do que a que estamos vendo agora. Você pode estar se perguntando neste momento, por que eu deveria me importar? Bem, porque quando o Sol se apavora, ele mexe com nossas coisas, especialmente no espaço. Os satélites são arrastados para fora de órbita porque a atmosfera superior da Terra literalmente incha como um marshmallow em um micro-ondas quando a atividade solar aumenta. E isso já aconteceu com algumas espaçonaves recentemente. E com toneladas de mega constelações de satélites privados, como a Starlink e sua equipe, o risco aumenta muito. Há alguns, mesmo que sejam poucos, que podem não estar prontos para um evento de fúria solar total. É hora de usar FPS 100 para seus satélites. Os astronautas também estão em risco. Mais erupções solares significam mais radiação e mais perigo para os seres humanos em órbita. Ao mesmo tempo, mais turistas e missões espaciais significam mais pessoas potencialmente na zona de respingos cósmicos do Sol. Ao mesmo tempo, nem todo mundo está acreditando na teoria de que a CGC está de volta e pronta para a festa. Alguns especialistas dizem que é uma teoria interessante, mas não devemos nos deixar levar por ela. O fato é que o fluxo de prótons, essas partículas espaciais que estamos observando, só começou a cair no ano passado. E isso não é muito tempo. Pode ser apenas uma queda de curto prazo, como se o Sol tivesse espirrado e agora todos estivessem se assustando. Além disso, só conseguimos rastrear esse fenômeno adequadamente por cerca de 30 a 40 anos, o que é basicamente nada no tempo do Sol. Portanto, não há dados sólidos de antes e depois para comparar os ciclos de CGC e dizer, sim, isso é definitivamente um padrão. Além disso, o próprio CGC é um tanto misterioso. Ninguém sabe ao certo o que ele é, como funciona, ou quanto ele realmente interfere nos ciclos das manchas solares. É como se fosse o pé grande da ciência solar, borrado, estranho e que causa drama nos bate-papos em grupo. Mas até mesmo os céticos admitem que o nosso estudo é interessante e bem intencionado, e que ele pode nos ajudar a prever melhor os futuros ciclos solares. Só precisamos de mais tempo, mais dados e uma definição melhor do CGC antes de tratá-lo como aplicativo meteorológico definitivo para o Sol.